Justino Mártir. Segunda Apologia. Prefácio. Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, foi um teólogo romano e mártir que viveu no segundo século. Nasceu no ano 100 da Era Comum e morreu no ano 165. Foi um grande interessado em filosofia, por isso sua apologia é baseada no conceito grego filosófico do Logos. Escreveu muitas obras, tais como Apologia, Diálogo com Trifão, dentre outros escritos. Esses escritos, juntos à patrística, são fundamentais para se entender a construção teológica do cristianismo ao longo do tempo, assim como entender como era o cristianismo dos primeiros séculos. Nessa pequena obra, chamada de Segunda Apologia, Justino continua sua peleja contra a perseguição aos cristãos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Introdução. Romanos, as coisas que aconteceram recentemente em suas cidades subúrbicos, e as coisas que também estão sendo feitas em todos os lugares injustificadamente pelos governadores, obrigaram-me a formular esta composição para o seu bem, que são homens de paixões semelhantes, e irmãos, embora você não sabia disso, e embora não esteja disposto a reconhecê-lo por se orgulhar daquilo que considera dignidades. Para todos os lugares, quem quer que seja corrigido por uma falha, seja pelo pai, ou vizinho, ou filho, ou amigo, ou irmão, ou marido, ou esposa, por ser difícil de se mover, por amar o prazer e ser difícil implorar pelo que é certo, e os demônios malignos, que nos odeiam, e que mantêm esses homens sujeitos a si mesmos, e os servem na qualidade de juízes, incitam-nos, como governantes, atuados por espíritos malignos, a nos matar. Mas para que a causa de tudo o que aconteceu subúrbicos fique bem clara para você, relatarei o que foi feito. Capítulo 2. Urbicus condena os cristãos à morte. Uma certa mulher vivia com um marido intemperante, ela própria também, tendo sido intemperante anteriormente. Mas quando ela veio ao conhecimento dos ensinamentos de Cristo, ela tornou-se sóbria e se esforçou para persuadir seu marido a ser temperante, citando o ensino de Cristo e assegurando-lhe que haverá punição no fogo eterno, infligido àqueles que não viveram com temperança e de acordo com a razão correta. Mas ele, continuando nos mesmos excessos, alienou sua esposa por suas ações. Então ela, considerando que era mal viver como esposa de um marido que buscava se entregar ao prazer contrário à lei da natureza e violando o que é direito, desejou se divorciar dele. E quando foi persuadida por seus amigos, que a aconselharam ainda a continuar com ele, na ideia de que em algum momento seu marido pudesse dar esperança de melhorar, ela violou seus próprios sentimentos e permaneceu com ele. Mas quando seu marido foi para Alexandria, foi relatado que estava se comportando pior do que nunca. Ela, para que não pudesse continuar em conexão matrimonial com ele, e por compartilhar sua mesa e cama acabar tornando-se participante de suas maldades e impiedades, deu a ele o que vocês chamam de uma carta de divórcio, e se separou dele. Mas este nobre marido dela, embora ele devesse estar se alegrando que aquelas ações que antes ela cometia sem hesitação com os servos e empregados, quando ela se deliciava com a embriaguez e todos os vícios, ela agora desistia, e desejava que ele também abandonasse o mesmo. Quando ela se afastou dele, ele trouxe uma acusação contra ela, afirmando que ela era uma cristã. E ela apresentou um papel a você, o imperador, uma apóstrofe muito ousada, como a de usa ao imperador Sigismundo, que enrubesceu sua testa com rubor de vergonha, solicitando que primeiro ela fosse autorizada a organizar seus negócios, e depois para fazer sua defesa contra a acusação, quando seus negócios fossem colocados em ordem. E isso você concedeu. E seu marido, uma vez que ele agora não era mais capaz de processá-la, dirigiu seus ataques contra um homem, Ptolemeu, a quem Urbicus puniu, e que tinha sido seu professor nas doutrinas dos cristãos. E isso ele fez da seguinte maneira. Ele persuadiu um centurião, que lançou Ptolemeu na prisão, e interrogá-lo sobre o único ponto de saber se ele era cristão. E Ptolemeu, sendo amante da verdade, e não de uma disposição enganosa ou falsa, quando se confessou cristão, foi preso pelo centurião, e por muito tempo punido na prisão. E, por fim, quando o homem veio para Urbicus, ele foi feito esta única pergunta, se ele era um cristão. E novamente, estando consciente de seu dever, e da nobreza dele através do ensino de Cristo, ele confessou seu discipulado na virtude divina.
Pois aquele que nega qualquer coisa, ou nega porque condena a própria coisa, ou se esquiva da confissão porque está consciente de sua própria indignidade ou alienação dela, nenhum dos casos é o do verdadeiro cristão. E quando Úrbicus ordenou que fosse levado para o castigo, um certo Lúcio, que também era um cristão, vendo o julgamento irracional que havia sido dado, perguntou a Úrbicus qual era o fundamento daquele julgamento, e por que ele puniu aquele homem, não como adúltero, nem fornicador, nem assassino, nem ladrão, nem assaltante, nem condenado por crime algum, mas quem apenas confessou que é chamado pelo nome de cristão. Este seu julgamento, ó Úrbicus, não se torna o imperador Pio, nem o filósofo, o filho de César, nem o sagrado Senado. E ele não disse nada mais em resposta a Lúcio do que isto: você também me parece ser. E quando Lúcio respondeu: certamente eu sou, ele novamente ordenou que ele também fosse levado. E ele professou sua gratidão, sabendo que ele foi libertado de governantes tão perversos, e estava indo para o Pai e Rei dos céus. E ainda um terceiro, tendo se apresentado, foi condenado ao castigo. Capítulo 3. Justino acusa Crescêncies de preconceito e ignorância contra os cristãos. Eu também, portanto, espero ser conspirado e atirado para a fogueira por alguns daqueles que citei, ou talvez por Crescens, aquele amante da bravata e da vanglória, pois o homem não é digno do nome de filósofo que publicamente dá testemunho contra nós, em assuntos que ele não entende, dizendo que os cristãos são ateus e ímpios, e fazendo isso para ganhar o favor da turba iludida e agradá-los. Pois se ele nos assalta sem ter lido os ensinos de Cristo, ele é totalmente depravado e muito pior do que o analfabeto, que muitas vezes se abstém de discutir ou dar falso testemunho sobre assuntos que não entende. Ou, se ele os leu e não entende a majestade que há neles, ou, compreendendo-o, age de forma que não seja suspeito de ser um cristão, ele é muito mais vil e totalmente depravado, sendo conquistado por opiniões e medos iliberais e irracionais. Pois eu gostaria que você soubesse que eu propus a ele certas perguntas sobre este assunto, e o interroguei, e descobri de forma muito convincente que ele, na verdade, nada sabe. E para provar que falo a verdade, estou pronto, caso essas disputas não tenham sido relatadas a você, para conduzi-las novamente em sua presença. E este seria um ato digno de um príncipe. Mas se minhas perguntas e suas respostas foram informadas a você, você já sabe que ele não está a par de nenhum de nossos assuntos. Ou, se ele os conhece, mas, por medo dos que podem ouvi-lo, não ousa falar, como Sócrates, ele prova ser, como eu disse antes, não filósofo, mas um homem opinador. Pelo menos ele não considera aquele ditado socrático e mais admirável. Abre aspas. Mas um homem não deve, de forma alguma, ser honrado diante da verdade. Fecha aspas. Mas é impossível para um cínico, que faz da indiferença seu fim, conhecer algo de bom além da indiferença. Capítulo 4. Porque os cristãos não se matam. Mas para que alguém não nos diga. Abre aspas. Vão então todos vocês e se matem, passem agora mesmo para Deus, e não nos incomodem. Fecha aspas. Direi a vocês porque não o fazemos, mas porque, quando examinados, sem medo confessamos. Fomos ensinados que Deus não fez o mundo sem rumo, mas para o bem da raça humana. E já afirmamos que ele tem prazer com aqueles que imitam suas propriedades, e está descontente com aqueles que abraçam o que é inútil em palavras ou atos. Se, então, todos nós nos matarmos, seremos a causa de porque ninguém deve nascer, ou ser instruído nas doutrinas divinas, ou mesmo porque a raça humana não deve existir, e devemos, se assim agirmos, ser nós mesmos agindo em oposição à vontade de Deus. Mas quando somos examinados, não negamos, porque não temos consciência de nenhum mal. Capítulo 5. Como os anjos transgrediram. Mas se alguém disser que se reconhecermos Deus como nosso ajudador, não deveríamos ser oprimidos e perseguidos pelos ímpios. Quanto a isso, também vou resolver. Deus, quando fez o mundo inteiro e sujeitou as coisas terrenas ao homem, arranjando os elementos celestiais para o aumento dos frutos, a rotação das estações, e designou esta lei divina para essas coisas, ele evidentemente fez para o homem. Ele confiou o cuidado dos homens e de todas as coisas debaixo do céu, aos anjos que ele designou sobre eles. Mas os anjos transgrediram esse compromisso. Eles foram cativados pelo amor às mulheres e geraram filhos que são chamados de demônios.
E, além disso, eles posteriormente submeteram a raça humana a si mesmos, em parte por escritos mágicos, em parte por terrores e punições que eles ocasionaram, e, em parte, ensinando-os a oferecer sacrifícios, incenso, libações, dentre coisas de que necessitavam depois de serem escravizados por paixões lascivas. Entre os homens, eles semearam assassinatos, guerras, adultérios, atos intemperantes e toda a maldade. Daí também os poetas e mitologistas, não sabendo que foram os anjos e os demônios gerados por eles sucessivamente, descendência por descendência, atribuíram à própria divindade o que eles fizeram aos homens, mulheres, cidades e nações que eles relataram. Qualquer que seja o nome que cada um dos anjos deu a si mesmo e a seus filhos, por esse nome eles os chamavam. Capítulo 6. Os nomes de Deus e de Cristo. Mas ao Pai de todos, que não foi gerado, não possui nome. Pois por qualquer nome que seja chamado, ele é mais velho que a pessoa que lhe dá o nome. Mas essas palavras, Pai, Deus, Criador, Senhor e Mestre, não são nomes, mas apelações derivadas de suas boas ações e funções. E seu Filho, que é o único propriamente chamado de Filho, o Verbo, que também estava com ele foi gerado antes das obras, quando a princípio criou e organizou todas as coisas por ele, é chamado de Cristo, em referência ao fato de ser ungido e de Deus ordenar todas as coisas por meio dele. Este próprio nome também contém um significado desconhecido, como também o nome de Deus não é de fato um nome, mas uma opinião implantada na natureza dos homens, de uma coisa que dificilmente pode ser explicada. Mas Jesus, seu nome como homem e Salvador, também tem significado. Porque também ele se fez homem, como já dissemos, tendo sido concebido segundo a vontade de Deus Pai, para o bem dos homens crentes e para a destruição dos demônios. E agora você pode aprender isso com o que está sob sua própria observação. Pois inúmeros endemoniados em todo o mundo, e em sua cidade, muitos de nossos homens cristãos os exorcizam em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, curaram e ainda curam, expulsando os demônios possessores dos homens, embora eles não pudessem ser curados pelos outros exorcistas, ou os que usavam encantamentos e drogas. Capítulo 7. O mundo foi preservado por causa dos cristãos. Por isso Deus demora, causando confusão e destruição em todo o mundo, pela qual os anjos maus, demônios e homens deixarão de existir, por causa da semente dos cristãos, que sabe que são a causa da preservação da natureza. Visto que, se assim não fosse, não teria sido possível para vocês fazerem essas coisas, sendo impelidos por espíritos malignos, mas o fogo do julgamento iria descer, e dissolver totalmente todas as coisas, assim como anteriormente o dilúvio não deixou ninguém, apenas Noé com sua família, que por vocês é chamado de Deucalião, de quem novamente surgiram tantos homens, alguns sendo maus e outros bons. Pois assim dizemos que haverá conflagração, mas não como os estoicos e a sua doutrina de que todas as coisas se transformam umas nas outras, o que parece muito degradante. Mas também não afirmamos que é pelo destino que os homens fazem o que fazem, ou sofrem o que sofrem, mas que cada homem por livre escolha age corretamente ou peca, e que é pela influência dos demônios perversos que homens fervorosos, como Sócrates e semelhantes, sofrem perseguição e estão presos, enquanto Sardanápalos, Epicúreos e semelhantes parecem ser abençoados em abundância e glória. Os estoicos, não observando isso, sustentavam que todas as coisas aconteciam de acordo com a necessidade do destino. Mas visto que Deus no princípio fez a raça de anjos e homens com livre arbítrio, eles sofrerão com justiça no fogo eterno a punição de quaisquer pecados que tenha cometido. E essa é a natureza de tudo o que é feito, ser capaz do vício e da virtude. Pois nenhum deles seria louvável, a menos que houvesse poder para recorrer a ambas. Isso também é demonstrado por aqueles homens em todos os lugares que fizeram leis e filosofaram de acordo com a razão correta, prescrevendo fazer algumas coisas e abstendo-se de outras. Mesmo os filósofos estoicos, em sua doutrina da moral, constantemente honram as mesmas coisas, de modo que é evidente que eles não são muito felizes no que dizem sobre princípios e coisas incorpóreas. Pois se eles dizem que as ações humanas acontecem pelo destino, eles irão sustentar que Deus nada mais é do que as coisas que estão sempre se transformando e se alterando e se dissolvendo nas mesmas coisas, e parecerão ter tido uma compreensão apenas de coisas que são destrutíveis, e ter olhado para o próprio Deus como emergindo tanto parcial como totalmente em toda maldade, ou que nem o vício nem a virtude são nada, o que é contrário a toda ideia sólida, razão e sentido. Capítulo 8. Todos em quem a palavra habitou foram odiados.
e os da escola estoica, visto que, no que se refere ao seu ensino moral, eles eram admiráveis, como também eram os poetas em alguns detalhes, por causa da semente da razão, isto é, o Logos, que foi implantado em todas as raças dos homens. Eles foram, como sabemos, odiados e condenados à morte. Por exemplo, Heráclito, e entre os de nossa própria época, pois, como sugerimos, os demônios sempre fizeram que todos aqueles que de qualquer forma vivem uma vida razoável e séria, que evitam o vício, sejam odiados. E não é nada maravilhoso se for provado que os demônios fazem com que sejam muito mais odiados aqueles que vivem não de acordo apenas com uma parte da palavra difundida entre os homens, mas pelo conhecimento e contemplação de toda a palavra, que é Cristo. E eles, tendo sido encerrados no fogo eterno, sofrerão sua justa punição e penalidade. Pois se eles são agora mesmo derrubados pelos homens através do nome de Jesus Cristo, esta é uma sugestão da punição no fogo eterno que deve ser infligido a eles e àqueles que os servem. Pois assim a palavra fez ambos os profetas predizer, e nosso próprio Mestre Jesus ensinou. Capítulo 9. A punição eterna não é uma ameaça. E que ninguém possa dizer o que é dito por aqueles que são considerados filósofos, isto é, que nossas afirmações de que os ímpios serão punidos no fogo eterno, são ameaças e ilusões, ou que desejamos que os homens vivam virtuosamente por medo, mas não pelo fato de tal vida ser boa e agradável. Responderei que se não for assim, Deus não existe. Ou, se existe, não se importa com os homens, e a virtude e o vício são como nada. Como já dissemos, os legisladores punem injustamente os que transgridem os bons mandamentos. Mas visto que esses não são injustos, e seu Pai os ensina pela palavra a fazerem as mesmas coisas que ele mesmo fez, aqueles que concordam com esses mandamentos não são injustos. E se alguém objetar que as leis dos homens são diversas, e disser que, para alguns, uma coisa é considerada boa, outra má, enquanto com outras o que parecia ruim para a primeira pode ser considerado bom, e o que pode parecer bom é considerado mal, ouça o que nós dizemos a isso. Sabemos que os anjos ímpios instituíram leis conforme a sua própria maldade, nas quais os homens, que são como eles, se deleitam. Quando a razão certa veio, provou que nem todas as opiniões e nem todas as doutrinas são boas, mas que algumas são más, enquanto outras são boas. Portanto, declararei as mesmas coisas e, se necessário, falaremos mais sobre elas em geral. Mas agora volto ao assunto. Capítulo 10. Cristo e Sócrates. Nossas doutrinas, então, parecem ser maiores do que todos os ensinamentos humanos, porque Cristo, que apareceu por nós, tornou-se inteiramente ser racional, tanto corpo, razão e alma. Pois tudo o que legisladores ou filósofos disseram bem, eles elaboraram encontrando e contemplando alguma parte da palavra. Mas visto que eles não conheciam toda a palavra, que é Cristo, eles frequentemente se contradiziam. E aqueles que por nascimento humano eram mais antigos do que Cristo, quando tentavam considerar e provar as coisas pela razão, eram levados aos tribunais como pessoas ímpias e intrometidas. Sócrates, que era mais zeloso nessa direção do que todos eles, foi acusado dos mesmos crimes que nós. Pois eles diziam que ele estava introduzindo novas divindades, e não considerava aqueles deuses que o Estado reconhecia. Não apenas filósofos e eruditos acreditaram, mas também artesãos e pessoas totalmente incultas, desprezando a glória, o medo e a morte, visto que ele é um poder do Pai inefável, e não um mero instrumento da razão humana. Capítulo 11. Como os cristãos veem a morte. Mas não deveríamos ser condenados à morte, nem os homens ímpios e os demônios seriam mais poderosos do que nós, se a morte não fosse uma dívida de todo homem que nasce. Por isso agradecemos quando pagamos esta dívida. E julgamos justo e oportuno contar aqui, para o bem de Crescens e de quem delira como ele, o que é narrado por Xenofonte. Hércules, diz Xenofonte, chegando a um lugar onde 3 caminhos se encontravam, encontrou virtude e vício, que lhe apareceram na forma de mulheres. Vício apareceu em um vestido luxuoso, com uma expressão sedutora, e seus olhos de uma ternura que se derretia rapidamente. Disse a Hércules que, se ele a seguisse, ela sempre o capacitaria a passar a vida com prazer e adornado com os mais graciosos ornamentos. Virtude, que tinha aparência e vestimenta esquálida, disse: mas se você me obedecer, você não deve adornar-se com ornamento, nem beleza que passa e perece, mas com graças eternas e preciosas. E estamos persuadidos de que todo aquele que foge daquilo que parece bom e segue com afinco o que é considerado difícil e estranho, entra na bem-aventurança.
Pois o vício tenta imitar do que é incorruptível. Ela lança em torno de suas próprias ações, como um disfarce, as propriedades da virtude e qualidades que são realmente excelentes, levando cativa a mente terrena dos homens, anexando à virtude suas próprias propriedades malignas. Mas aqueles que compreenderam as excelências que pertencem ao que é real, também são incorruptos em virtude. E isso, toda pessoa sensata deve pensar tanto nos cristãos quanto nos atletas, e daqueles que fizeram o que os poetas relatam dos chamados deuses, concluindo nosso desprezo pela morte, mesmo quando ela poderia ser escapada. Capítulo 12. Os cristãos se provam inocentes pelo conteúdo da sua morte. Pois eu também, quando me deliciei com as doutrinas de Platão, e ouvi os cristãos caluniados, e os vi sem medo da morte e de todas as outras coisas que são consideradas terríveis, percebi que era impossível que eles pudessem viver na maldade e no prazer. Pois que homem poderia considerar bom banquetear-se com carne humana e acolher a morte para ser privado de seus prazeres, ao invés de preferir continuar a vida presente, tentando escapar da observação dos governantes, ou muito menos se denunciaria quando a consequência seria a morte. Isso também os demônios perversos agora fazem por meio de homens maus. Por terem condenado alguns à morte por conta das falsas acusações contra nós, também arrastaram à tortura nossos domésticos, fossem crianças ou mulheres débeis, e por terríveis tormentos os forçaram a admitir aquelas ações fabulosas que eles próprios perpetuam abertamente. Ações fabulosas sobre as quais não estamos preocupados, porque nenhuma dessas ações é realmente nossa, e temos o Deus não gerado e inefável como testemunha de nossos pensamentos e ações. Pois porque nem mesmo professamos publicamente que essas eram as coisas que considerávamos boas, e provamos que essas são a filosofia divina, dizendo que os mistérios de Saturno são realizados quando matamos um homem, e que quando bebemos nossa fartura de sangue, como é dito que fazemos, estamos fazendo o que você faz diante daquele ídolo que você honra, e sobre o qual você borrifa o sangue não só de animais irracionais, mas também de homens, fazendo uma libação com o sangue dos mortos pela mão do homem mais ilustre e nobre entre vocês. Imitando Júpiter e os outros deuses na sodomia e na relação vergonhosa com a mulher, não poderíamos apresentar como nosso pedido de desculpas os escritos de Epicuro e dos poetas. Mas porque persuadimos os homens a evitar tal instrução, e todos os que as praticam imitam tais exemplos, como agora neste discurso nos esforçamos para persuadi-los, somos atacados de todas as maneiras. Mas não estamos preocupados, pois sabemos que Deus é um justo observador de tudo. Mas será que mesmo agora alguém subiria em uma tribuna elevada e gritaria em alta voz? Abre aspas. Envergonhem-se, vocês que acusam os inocentes por aqueles atos que vocês cometem abertamente, e atribuem coisas que se aplicam a vocês e aos seus deuses àqueles que não têm a menor simpatia por eles. Convertam-se, tornem-se sábios. Fecha aspas. Capítulo 13. Como a palavra tem habitado em todos os homens. Pois eu mesmo, quando descobri o disfarce perverso que os espíritos malignos lançaram em torno das doutrinas divinas dos cristãos, para afastar outros de se juntar a eles, ri tanto daqueles que armaram essas falsidades, quanto do próprio disfarce, e da opinião popular. Confesso que tanto me vanglorio quanto com todas as minhas forças me esforço para ser encontrado um cristão. Não que os ensinamentos de Platão sejam diferentes dos de Cristo, mas porque eles não são em todos os aspectos semelhantes, como nem os dos outros, estoicos, poetas e historiadores. Pois cada homem falava bem na proporção da parcela que tinha da palavra viva, vendo que estava relacionado a ela. Mas aqueles que se contradizem nos pontos mais importantes, parecem não ter possuído a sabedoria celestial e o conhecimento contra o qual não se pôde falar. Todas as coisas que foram corretamente ditas entre todos os homens, são propriedade de nós, cristãos. Pois junto a Deus, adoramos e amamos a palavra que vem do Deus não gerado e inefável, pois também se fez homem por nós, para que, tornando-se participante dos nossos sofrimentos, também nos traga a cura. Pois todos os escritores foram capazes de ver realidades, mas em forma de sombra, através da semeadura da palavra implantada que estava neles. Pois a semente e a imitação comunicadas de acordo com a capacidade são uma coisa, e outra completamente diferente é a própria coisa, da qual existe a participação e a imitação de acordo com a graça que vem dele. Ele também pode nos trazer cura. Capítulo 14. Justino ora para que esse apelo seja publicado.
E, portanto, pedimos a você que publique este pequeno livro, anexando o que você acha certo, para que nossas opiniões sejam conhecidas por outros, e que essas pessoas possam ter uma chance justa de serem libertadas de noções errôneas e da ignorância do bem, que por conta própria, torna as falhas sujeitas à punição. Que então essas coisas possam ser publicadas aos homens, porque é da natureza do homem conhecer o bem e o mal. Eles, por não entenderem e nos condenarem por ações que dizem ser perversas, no entanto, se deliciando com os deuses que fizeram tais coisas, agora exigem ações semelhantes a de homens, e nos infligem mortes ou castigos, como se fôssemos culpados dessas coisas. Assim, eles se condenam, de modo que não há necessidade de outros juízes. Capítulo 15. Conclusão. E eu desprezei a doutrina perversa e enganosa de Simão, da minha própria nação. E se você der a este livro sua autoridade, nós o exporemos diante de todos, para que, se possível, sejam convertidos. Para este fim, nós redigimos este tratado. E nossas doutrinas não são vergonhosas, de acordo com o julgamento sóbrio, mas são realmente mais elevadas do que toda a filosofia humana. E se não for assim, eles são pelo menos diferentes das doutrinas dos sotadistas, filenidianos, dançarinos, epicureanos e outros ensinamentos dos poetas, que todos têm permissão para se familiarizarem, tanto como representados como escritos. E agora ficaremos em silêncio, tendo feito tudo o que podíamos, e acrescentado a oração para que todos os homens, em todos os lugares, sejam considerados dignos da verdade. E se você também, de uma maneira que se tornou piedade e filosofia, para seu próprio bem julgue com justiça.